Dominar suas emoções diante de um homem não é frieza, é poder psicológico puro. Porque quando mulher aprende a controlar o que sente sem reprimir sua essência, ela se torna magnética. Escuta bem, nada é mais irresistível para um homem do que mulher que mantém equilíbrio quando ele perde o dele. Mulher que sente intensamente, mas não desmorona sob peso do que sente. Que não precisa levantar a voz para ser respeitada. Que não precisa disfarçar vulnerabilidade para manter controle. E é aí que muitas se enganam. Acreditam que dominar emoções é se desconectar do amor, quando na realidade consiste em elevar vibração até ponto onde amor não machuca mais, mas te torna mais forte. Neste vídeo, vou te dizer de forma simples e direta como fazer passo a passo. Como evitar que suas emoções se tornem sua pior inimiga diante de um homem. Como transformar sua energia emocional em presença magnética que impõe respeito sem uma única palavra. E como dominar suas reações sem perder sua feminilidade, sua sensibilidade, nem seu poder interior. Vamos muito além do superficial. Fica até o final, porque se você aplicar o que vou te ensinar aqui, não vai apenas aprender a dominar suas emoções diante de um homem. Vai descobrir como sua serenidade o desestabiliza, como sua presença o atrai e como seu magnetismo o mantém tudo ao mesmo tempo. E se você ainda não me conhece, sou eu, sua psicóloga e filósofa. E neste canal compartilhamos de forma prática e concreta a psicologia poderosa do nosso querido Carl Jung. Então deixa like e se inscreve agora mesmo para não perder nada do que vem por aí. O erro feminino mais comum, confundir emoção e conexão. Muito poucas mulheres entendem que mostrar emoções nem sempre cria conexão. Às vezes cria confusão e não nele, mas em você. Quando se envolve com um homem, especialmente se ele desperta algo profundo, é fácil acreditar que sentir forte significa que existe vínculo verdadeiro. Mas não é sempre verdade. Existem emoções que vêm da alma e outras que vêm do medo. E quando você não sabe distingui-las, acaba acreditando que está criando laços quando na realidade está criando dependência emocional. Te digo isso como alguém que acompanhou centenas de mulheres inteligentes, sensíveis e fortes que caíram no mesmo padrão. Não porque são fracas, mas porque mente feminina associa emoção e intimidade. E esse é o primeiro erro psicológico que quebra o magnetismo. Te explico, quando você se abre emocionalmente cedo demais, quando expõe suas feridas, suas inseguranças, seus medos ou seu desejo de construir algo sério antes da outra pessoa sentir profundidade emocional, você entrega seu poder psicológico rápido demais. Oferece acesso à sua vulnerabilidade sem saber se ele vai saber cuidar dela. E isso, em termos junguianos, cria desequilíbrio entre arquétipo do cuidador e criança interior ferida. A partir desse momento, sem perceber, você não é mais igual dele. Você se torna aquela que busca ser compreendida, em vez daquela que inspira respeito. E aí está o problema. Emoção não calibrada é sentida como necessidade, e necessidade para a mente masculina não se traduz em amor, mas em peso. Lembro de uma paciente, vamos chamá-la de Irene, que me dizia, mas eu só queria ser honesta, me abrir, mostrar o que sinto. Sim, ela foi honesta, mas fez isso desde a ansiedade, não desde a consciência. Revelou o mundo interior inteiro para homem, que nem tinha decidido se queria ficar no dele. Resultado, ele se afastou não porque era cruel, mas porque a energia dela não era mais intrigante. Tinha se tornado previsível, porque existe verdade que incomoda, mas liberta a emoção feminina, só é mágica quando se expressa do centro, não do transbordamento. Se não existe estrutura interior, sentimento se torna onda que leva tudo ele, seus limites, sua paz. Não confunda intensidade e conexão. Às vezes, arrepio que você sente ao ver alguém não é amor. É ferida pedindo validação. Às vezes, lágrimas não são libertação. É seu inconsciente dizendo, preciso de atenção.
E quando você não trabalha isso, se projeta nos relacionamentos em forma de dependência. Psicologia analítica explica assim: inconsciente feminino busca completude. Mas quando essa busca se dirige ao homem, em vez de se direcionar a você mesma, você cria a ilusão de que ele me entende, ele me completa, ele me vê. O que acontece na realidade é que você confia a ele tarefa que pertence a você se sustentar emocionalmente. Magnetismo não nasce do desabafo, nasce do domínio, e não domínio frio ou fingido, mas domínio sereno que sabe quando falar e quando se conter. Mulher que se domina não reprime. Ela calibra, observa o que sente, valida, canaliza, mas não entrega como oferenda para ser amada. Isso muda tudo porque enquanto a maioria das mulheres busca se expressar para criar vínculo, aquelas que dominam energia criam vínculo sem precisar explicar. Carl Jung dizia que a alma feminina fala linguagem simbólica e que, traduzida em palavras demais, essa linguagem perde mistério. É por isso que homens são mais atraídos por mulher que sabe sentir sem dramatizar, que transmite emoção sem transformar em confissão, que é intensa sem perder postura. O que quero que você entenda é isso. Você não está aqui para convencer alguém de que suas emoções valem a pena. Você está aqui para transformá-las no seu poder. E isso se consegue quando você para de usá-las como meio de criar laços e começa a usá-las como bússola para entender a si mesma. Você sente ansiedade quando ele não responde, raiva quando se afasta, medo quando não confirma o que quer ouvir. Porque esse instante desconfortável não é prova de amor. É sinal de crescimento. Seu corpo te mostra ferida que ainda precisa da sua atenção. Mulher emocionalmente poderosa não é aquela que não sente nada, é aquela que sabe qual parte do que sente pertence ao presente e qual parte é eco do passado. E quando você alcança essa clareza, não precisa mais transbordar para se conectar, porque sua simples presença se torna magnética. Sua voz transmite autoridade emocional e sua calma se torna mais atraente que qualquer palavra. Então sim, abra seu coração, mas faça isso desde a maturidade, não desde o medo. Não entregue suas emoções a alguém que não provou que as merece. Sua energia emocional é o perfume mais poderoso que existe. Se você usa sem medida, perde efeito. Se aplica com precisão, deixa marca impossível de esquecer. E escuta bem isso quando você aprende a mostrar emoção sem perder estrutura. Mente dele não entende, mas inconsciente dele admira. E é aí que começa seu verdadeiro magnetismo. Fica porque na próxima chave vou te mostrar como dominar suas emoções sem apagá-las para projetar ao mesmo tempo poder, atração e elegância psicológica. O poder do autocontrole atraente. Como transmitir calma sem se reprimir? Existe abismo entre se reprimir e se governar. E o problema é que a maioria das mulheres que viveram decepções confunde os dois. Acreditam que se controlar é engolir tudo, se mostrar fria como se gelo fosse sinônimo de força. E isso não é poder, é medo disfarçado de controle. Verdadeiro autocontrole não é repressão emocional, mas consciência emocional. E mulher consciente não para de sentir, aprende a escolher qual emoção mostrar, quando e como. Esse nível de presença interior não se simula, se treina. Sejamos claros, homens não se apaixonam por mulher que não sente nada, se apaixonam por aquela que sabe segurar o que sente sem perder postura. É diferença entre energia que submerge e energia que encanta. Em consulta tive paciente, vamos chamá-la de Marion, que sempre reagia desde a ferida. Se ele demorava para responder, enviava mensagens impulsivas. Se ele se mostrava distante, levantava o tom, depois a culpa a afogava. Uma tarde, depois de episódio, onde ela achou que tinha estragado tudo, olhei para ela e disse: Marion, você não estragou nada. Você só mostrou a ele que não sabe governar sua emoção.
E ela se calou pela primeira vez. Entendeu que poder não está no que se diz, mas na forma como se segura o que se sente. Do ponto de vista junguiano, domínio emocional não é estratégia social, é integração do self. Significa que sua energia feminina não reage mais a cada estímulo externo porque está ancorada em algo mais profundo que validação. Você não tenta controlar o outro, mantém controle do próprio sistema nervoso. Isso mesmo que soe técnico é linguagem que inconsciente masculino entende como poder, porque homem pode discutir suas palavras, mas não consegue escapar da impressão emocional que sua energia deixa. Quando mulher reage por impulso, a energia dela diz: não me sustento sozinha. Quando mulher responde desde a calma sem negar emoção, a energia dela diz: sei exatamente quem sou. E essa diferença torna sua presença viciante. Autocontrole atraente é esse ponto perfeito entre gelo e fogo. É fogo interior com elegância aérea. Você não esconde paixão, afina ela para se expressar com precisão. E sim, existe algo profundamente magnético nisso, porque homem pode ser atraído por muitas mulheres, mas só fica obcecado por aquela que não joga emoções nele, mas as domina com naturalidade. Sabe por quê? Porque inconsciente dele percebe em você autoridade emocional. E autoridade emocional num relacionamento se traduz em respeito e desejo ao mesmo tempo. Não é submissão nem arrogância, é equilíbrio psíquico. Carl Jung dizia que emoção não integrada busca se expressar através do outro, e é isso que acontece na maioria. Quando você não entende sua emoção, projeta ela na pessoa na frente. É por isso que calma não é frieza, é energia integrada. É sua alma dizendo: não preciso mais que ele regule o que ainda não aprendi a regular sozinha. Autocontrole atraente se percebe nos pequenos instantes. Quando você respira antes de responder, quando sorri em vez de se justificar, quando escolhe silêncio não para manipular, mas para preservar sua paz. Isso é elegância emocional. E mesmo que ele não entenda com palavras, ele sente. Sente que sua vibração mudou, que não consegue mais te prever, e isso o desestabiliza e atrai ao mesmo tempo, porque calma feminina tem qualidade quase mística. É tão magnética que homem sente necessidade de se aproximar para entender não porque você finge controle, mas porque irradia desde verdadeiro domínio interior. Aqui está a prática simples, mas poderosa. Cada vez que sentir reação subir, pergunte-se: quero me comunicar ou quero descarregar? Se quer se comunicar, vai fazer com clareza. Se quer descarregar, vai fazer com dor. E energia com qual você fala sempre se sente mais que suas palavras. Autocontrole atraente não te torna inacessível, te torna fascinante. Faz de você essa mulher que não apaga, mas também não transborda. Essa mulher que ele pode olhar sem saber o que ela pensa, mas sentindo que a energia dela está em ordem, e isso no inconsciente masculino é irresistível. Então guarda bem isso. Você não precisa fingir frieza para projetar poder. Só precisa se conhecer o suficiente para não se perder cada vez que sente. Porque mulher que domina emoções não perde magnetismo, multiplica ele. E no próximo ponto, vou te mostrar como esse domínio interior se traduz em comunicação não verbal. Como seus gestos, seus olhares e seus tons podem se tornar linguagem psicológica mais poderosa que homem pode receber sem você dizer uma única palavra. E aí, tudo bem? Faço pequena pausa para te pedir algo. Pode ser que você assista esses vídeos a tempo e ainda não se inscreveu. Sem problema mesmo. Mas se esse conteúdo te traz algo, se te acompanha nos momentos importantes, se inscreva agora mesmo com o botãozinho vermelho do YouTube. É a forma mais bonita de me dizer quero mais. E pode acreditar, isso muda tudo. Obrigada por estar aqui. E vamos continuar com mensagem poderosa que te espera. A linguagem emocional, como suas micro-reações, falam mais alto que suas palavras. Existe coisa que você precisa entender bem.
Se quer realmente dominar suas emoções sem perder seu magnetismo, seu corpo sempre fala antes da sua voz. Você pode dizer, não me importo, mas se seus olhos brilham ou respiração muda, ele percebe. Você pode dizer, estou bem, mas se seu tom baixa e seus ombros caem, inconsciente dele recebe outra mensagem. E o mais curioso é que, muitas vezes, homens não sabem explicar o que sentem. Só dizem frases como, tem algo diferente em você, te sinto estranha, não te sinto mais igual. Não é intuição mágica, é leitura inconsciente de linguagem emocional. Ser humano, e particularmente o masculino, reage por instinto ao que não entende. E mulher que domina a linguagem emocional pode provocar fascinação só com jeito de ser. Vou te contar algo que vi com paciente Clara. Ela não gritava, não reclamava, não fazia cena. Mas assim que companheiro dela se distanciava, rosto dela a atraía, olhar dela desviava, tom ficava mais agudo, corpo ficava tenso sem ela perceber. E mesmo que tentasse manter postura, energia comunicava angústia. Resultado, ele se afastava ainda mais porque em nível inconsciente, cérebro dele lia ansiedade, não desejo. E ansiedade nunca é percebida como atraente. É percebida como alerta. Magnetismo emocional não nasce do que você diz. Nasce da forma como sua energia acompanha o que você expressa. E aqui está princípio junguiano, que poucas mulheres aplicam. Tudo que não é consciente se manifesta como destino. Em outras palavras, se você não torna consciente sua linguagem emocional, seu corpo vai continuar falando por você mesmo que o que ele diz te afaste do resultado que deseja. É por isso que verdadeiro poder está na observação das suas menores reações. Esse olhar que baixa quando ele se afasta, esse gesto de impaciência quando ele não responde, esse sorriso forçado quando quer provar que está tudo bem. Você não precisa controlá-los com rigidez. Precisa entender qual emoção se esconde atrás de cada um, porque mulher que conhece a origem da reação deixa de ser marionete do próprio sistema emocional. Carl Jung explicava assim, quando o inconsciente não é reconhecido, domina. Quando você o observa, ele se transforma. E essa transformação aparece na sua linguagem corporal. Sua postura se endireita, seus movimentos desaceleram, seu olhar fica mais estável, sua voz mais pausada. Não porque você finge calma, mas porque seu corpo começa a refletir mente em ordem. E isso, homem nenhum consegue ignorar, porque energia emocional coerente é sentida como poder. Não é agressiva nem fria. É calma que envolve, presença que marca. Aqui está prática simples, mas transformadora. Cada vez que estiver diante dele, ou mesmo em mensagem, pergunte-se antes de agir de qual emoção estou comunicando isso. Se for de medo, culpa ou necessidade, pare, respire, se mova, mude seu estado físico antes de responder. Mente segue o corpo. Se você muda a respiração, se relaxa ombros, se abre peito, sua energia se recalibra e sua mensagem muda automaticamente. E escuta bem, nada é mais poderoso que mulher que domina micro-reações porque ela não precisa manipular nem fazer teatro. Ela simplesmente sabe calibrar presença. Quando ele te percebe calma, inconsciente baixa a guarda. Quando te percebe emocionalmente estável, ego se desarma. Quando vê que você não tenta convencê-lo com palavras, mas transmite segurança pela simples atitude, ele começa a te ver como algo que não consegue explicar, mas não consegue largar. É isso que psicologia chama de influência energética. Não é feitiçaria, é coerência interior. Seu corpo vibra numa frequência tão limpa que mente dele interpreta como autoridade emocional. E é aí que seu magnetismo se multiplica, porque homem pode resistir aos seus argumentos, mas não consegue resistir à sensação que você deixa nele quando a energia está alinhada. Então, de agora em diante, observe seus gestos, sua respiração, suas pausas. Cada movimento é declaração, cada silêncio corporal é assinatura energética. E quando você os domina, sua simples presença se torna mensagem.
Linguagem emocional é novo poder feminino. Você não precisa mais falar tanto para ser compreendida, nem se explicar tanto para ser valorizada. Basta habitar seu corpo com consciência. E no próximo ponto, vou te mostrar como usar essa consciência emocional como ferramenta psicológica. Como expressar o que sente sem fraqueza. Como transformar emoção intensa em poder. E como fazer com que até seus momentos de vulnerabilidade te tornem mais atraente e nunca menos. Como usar sua emoção como estratégia psicológica sem manipular. Escuta bem. Sua emoção não é problema para esconder, é sua ferramenta mais poderosa. Mas só se torna poder quando você aprende a direcioná-la, não quando deixa ela te direcionar. Maior erro que muitas mulheres cometem quando querem parecer fortes diante de homem é anestesiar o que sentem. E fazendo isso, apagam exatamente o que as torna magnéticas, sensibilidade consciente, porque existe mundo entre mulher que sente e se domina, e aquela que não sente mais para não sofrer. Primeira inspira respeito, segunda cria distância. E sim, mesmo que pareça paradoxal, sua vulnerabilidade bem canalizada pode ser estratégia psicológica extremamente poderosa. Não porque você representa papel, mas porque aprende a usar emoção como linguagem, não como descarga. Te explico. Homens não tratam emoções como nós. Não reagem tanto às palavras quanto ao impacto energético que suas emoções produzem. Quando você se expressa desde o transbordamento, sistema defensivo deles se ativa. Mas quando faz isso desde serenidade emocional mesmo, dizendo algo difícil, mente deles recebe com abertura. E aqui está a estratégia. Não é esconder o que você sente, mas escolher momento, tom e intenção. Em terapia, tive paciente que se chama Camille que dizia: não sei mais como falar o que me machuca sem que ele se afaste ou se feche. E o que descobrimos é que não era conteúdo das palavras dela que provocava rejeição. Era a emoção transbordante com qual dizia. Camille não precisava mudar mensagem. Só precisava mudar energia. Conseguiu com um exercício bem simples. Cada vez que tinha vontade de cobrar, tirava 5 minutos para escrever. O que queria dizer, respirava, depois relia desde a calma. 80% das vezes não precisava mais dizer, e quando dizia, fazia sem carga emocional. Resultado, companheiro começou a escutá-la em vez de se defender. E não é mágica, é psicologia emocional aplicada. Quando sua energia não vibra desde a reclamação ou necessidade, inconsciente masculino não percebe ameaça, percebe maturidade e isso o desarma. Porque Jung explicava que emoção não compreendida se torna destino. Quando você não entende o que sente, emoção acaba se expressando no pior momento, com pior intensidade e para a pessoa errada. E quando entende, ela se torna poder expressivo. Então, como usar sua emoção como estratégia psicológica sem manipular? Te resumo. 1. Observe antes de reagir. Tudo que você sente não merece resposta imediata. Às vezes, o que precisa não é falar, é digerir. Porque impulso de falar vem do ego ferido, mas decisão de se comunicar vem da alma madura. 2. Comunique desde a intenção, não desde a ferida. Se sua intenção é que ele te entenda, escolha calma. Se sua intenção é punir, escolha silêncio interior. Lembre-se, Tom, com qual você diz algo pode transformar verdade em ataque ou em revelação. 3. Use emoção como espelho, não como arma. Se algo te machuca, não projete. Observe, sua emoção não está aí para te humilhar. Está aí para te mostrar o que ainda precisa de atenção em você. E aqui está a parte mais poderosa de tudo. Quando mulher aprende a expressar emoção sem perder elegância emocional, ela cria impacto que não se esquece. Porque homens estão acostumados a 2 extremos, mulher que explode ou aquela que se cala. Mas quase ninguém mostra a eles equilíbrio.
Mulher que pode olhar homem nos olhos e dizer com serenidade: isso me machucou, mas não vou fazer disso debate. Cria impressão psicológica profunda. Energia dela comunica algo que frase nenhuma conseguiria igualar. Tenho controle do meu mundo interior. E isso, para o inconsciente masculino, é fascinante, porque sentem que essa mulher não precisa ser compreendida para ser respeitada. Vê como emoção pode se tornar estratégia. Você não manipula, usa a sabedoria da sua energia. Manipulação busca dominar o outro. Estratégia emocional busca dominar você mesma. E quando consegue, reação nenhuma mais consegue te tirar do eixo. Sua emoção, uma vez integrada, deixa de ser problema e se torna sua carta mais forte. Porque enquanto outras transbordam ou apagam, você canaliza, transforma, usa o que sente como mensagem de poder silencioso. E esse tipo de mulher, aquela que sabe sentir sem se submeter ao que sente, não controla apenas conversa, controla atmosfera. Fica porque no próximo ponto vou te mostrar como transformar esse domínio emocional em influência real. Como fazer homem perceber sua maturidade emocional como irresistível. E como manter seu magnetismo sem precisar provar nada. A arte do equilíbrio sentir sem perder o poder. Vou te dizer sem rodeios, não existe poder maior que o de mulher que sente profundamente, mas não desmorona sob peso do que sente. Porque verdadeiro domínio não consiste em parar de sentir, mas em transformar cada emoção em sabedoria emocional. E é aí que muitas se enganam. Acreditam que para não sofrer precisam se fechar, que para não serem vulneráveis precisam fingir indiferença, que para não parecerem fracas precisam simular dureza e não percebem que perdem poder exatamente aí. Porque dureza não é força, é defesa. E o que é defensivo nunca é percebido como atração, é percebido como resistência energética. Mulher poderosa não se esconde atrás de controle. Se mostra com presença, com consciência e com elegância emocional. Isso é equilíbrio, se permitir sentir sem que o que se sente te governe. Carl Jung dizia que a alma sempre busca integrar opostos, e você é reflexo perfeito disso. Luz e sombra, emoção e inteligência, desejo e calma. Quando consegue integrar tudo isso em você, sua energia muda. Você para de ser mulher que reage para se tornar mulher que irradia autoridade. Emocional e sabe o que acontece. Então, homens sentem. Mas além de desejo ou atração física, o que ele sente é admiração silenciosa. Te observam e percebem algo diferente. Energia que não exige, que não corre atrás, que não manipula. Energia que não busca ser compreendida, apenas respeitada. Em sessão paciente. Vamos chamá-la novamente de Irene. Me disse algo que ficou. Estou cansada de ser forte. E respondi, você não precisa ser forte. Precisa estar equilibrada, porque ser forte muitas vezes implica se endurecer, mas estar equilibrada é fluir sem se quebrar. E quando você consegue, quando aprende a navegar entre sensibilidade e autocontrole, sua energia adquire algo que artifício nenhum consegue imitar. Autenticidade magnética. Equilíbrio emocional não se percebe no que você diz, mas no que transmite quando tudo se move ao seu redor. E você escolhe não se perder. E aí está a arte permanecer aberta ao amor, sem entregar seu centro emocional para ninguém. Não é ser aquela que mais se protege ou aquela que mais sente, mas aquela que sabe canalizar o que sente para construir poder, não caos. E isso se traduz no seu comportamento. Por exemplo, quando algo te machuca e você não corre para se explicar quando fica decepcionada e escolhe se retirar com elegância quando alguém faz falta, mas você não suplica. Esses momentos são seu treino emocional mais elevado. Aí você mostra que não é mais escrava da necessidade de controle, nem do medo de perder, nem do impulso de provar. Você é mulher que fez as pazes com própria emocionalidade.
E pode acreditar, isso se vê porque mulher que vive desde equilíbrio não vibra como falta, vibra como certeza. Energia dela diz: sinto tudo, mas nada mais me domina. E essa frase, mesmo que você nunca diga, se lê no seu olhar, porque olhar equilibrado não se oferece com intenção, se oferece com autenticidade. Homem percebe e não sabe por quê, mas algo nele o empurra a proteger, a buscar, a entender. E te digo claramente, verdadeiro magnetismo não nasce da perfeição, nasce da coerência entre o que você sente e o que projeta, entre emoção que vive e presença que mantém. Essa coerência cria fascinação, porque mulher equilibrada se torna figura psíquica de estabilidade. E para o inconsciente masculino que sempre busca completude, mulher assim faz efeito de lar, mas também de mistério, algo seguro e desafiador ao mesmo tempo. E não é manipulação, é domínio emocional. É saber jogar jogo da energia humana com consciência, sem perder alma na história. Então lembre sempre, não pare de sentir, mas não autorize mais seu sentir a te arrastar. Não apague seu coração, mas não dê mais sua paz em troca de atenção. Equilíbrio não se alcança quando nada mais te afeta, mas quando nada mais consegue te fazer reagir desde a ferida. E quando chega nesse ponto, quando pode amar sem medo, falar sem ansiedade e se afastar sem rancor, sua energia se torna mais que magnetismo. Vira presença divina, porque mulher que sente sem perder poder não busca mais ser escolhida. Ela se torna escolha natural. E aí exatamente